Olá, nesta aula vamos finalizar o nosso projeto colocando os últimos detalhes. Lembrando que a gente fez a exportação aqui para o nosso AutoCAD tradicional. E aqui vocês veem, pessoal, que eu coloquei algumas informações, coloquei a legenda aqui, algumas informações de legenda. Inclusive, eu coloquei a legenda do nosso ponto que a gente utilizou, né? Lembrando que o Civil 3D fornece diversos estilos de pontos, ponto de porte, ponto topográfico e assim por diante. Eu expliquei isso para vocês em aulas passadas, os estilos de pontos que a gente utiliza. E aqui, pessoal, coloquei também notas, né? Mostrando aqui, ó, qual o sistema de coordenado que a gente utilizou, a zona, no caso, como eu estou no Ceará, eu já expliquei para vocês que eu estou utilizando a zona 24, pessoal. E vocês vão utilizar a zona do seu estado, da sua região. No caso, a zona ela vai variando. Algumas zonas elas estão em mais de um estado, né? E assim por diante. Aqui tem outras informações, ó, todas as coordenadas aqui descritas e tal. Algumas informações que eu coloco mesmo só para deixar o projeto mais preenchido, pessoal. E por último, a gente vai colocar aqui a nossa tabela, que eu ainda não coloquei. A gente vai criar uma nova viewport, né, para colocar essa tabela. Então, aqui a gente tem uma viewport, ó. Vamos aqui nessa última caixa de ferramenta, ó, e vamos colocar uma viewport retangular, ó. Vou criar a viewport exatamente nesse ponto e vamos ver aqui é, como é que vai ficar a nossa tabela. Vou aproximar aqui um pouco mais, ó. No caso, vocês veem que talvez a visualização não ficou tão boa. Então, eu poderia aumentar aqui o tamanho da minha viewport, caso eu queira, né? Caso não, posso deixar desse tamanho mesmo, né? Eu acho que a visualização mesmo assim tá boa, né? Desse tamanho, ó. Vamos ver. Eu acho que fica boa. Mas eu poderia aumentar um pouco mais, né? Vamos ver aqui. Não sei se essa daqui é a viewport. Tá aqui a viewport. Eu poderia aumentar um pouco mais ou até mesmo mover. Vou mover aqui o nosso projeto um pouco mais para cá, a viewport do nosso projeto, e assim eu consigo inserir a tabela aqui nessa posição, ó. Pronto. Assim, dessa forma, eu posso até aumentar um pouco mais a tabela. Lembrando, pessoal, que já mostrei para vocês, a gente tem o comando zoom, né? Zoom, ESC, eu consigo colocar a escala aqui, qualquer escala que eu queira, né? Já mostrei a vocês como é que a gente pode fazer isso. É um comando bem simples, eu poderia até mesmo fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu quero aqui ganhar um pouco de tempo para não ficar tão extenso o nosso projeto. Eu vou deixar aqui exatamente pegando aqui nas margens da tabela, para não pegar muito espaço. Pronto, a minha tabela já está inserida, as minhas notas aqui já estão inseridas. A outra opção é a gente colocar aqui os dados do cliente. Eu poderia também colocar alguma coordenada geográfica. Por exemplo, eu vou colocar aqui em algum projeto que eu fiz. E, por exemplo, às vezes eu coloco uma tabela só com as coordenadas geográficas, como vocês veem aqui, ó. Coloco também, ó, uma tabela só com os pontos, as dimensões. Eu poderia, aqui, por exemplo, ó, nessa parte de baixo da minha tabela, nessa daqui eu não fiz, mas às vezes eu coloco uma tabela aqui mostrando só os pontos das coordenadas geográficas, pessoal. Dá para a gente fazer isso também, colocar uma tabela aqui só com os pontos. Mas eu não vou fazer isso, é uma coisa bem simples. Eu somente poderia pegar, por exemplo, ponto um, vamos supor aqui, ó, esse ponto 2. Eu poderia pegar, colocar ele aqui, ó, colocar ponto um, ponto 2, ponto 3, colocar uma tabela aqui com todas as coordenadas. Seria mais ou menos desse estilo, né, pessoal? Aqui a gente tem, essa tabela já está suficiente ali para o nosso cartório, para a prefeitura aceitar, né? E outro detalhe importante, pessoal, é esse sistema de referência. É bem importante a gente colocar esse sistema de referência. Eu vou ensinar como é que a gente pode fazer isso. E, inclusive, com esse sistema de referência, a gente consegue conferir qual é a escala que a gente está trabalhando. Eu vou clicar aqui nele, vocês veem que é na última caixa aqui, ó, ferramentas de composição. Eu vou vir aqui em sistema de referência e vou clicar aqui na minha viewport, ó. Clicando na viewport, ele vai me mostrar aqui, ó, criar sistema de referência. Qual é o sistema de referência que a gente vai utilizar? Pessoal, utilize o sistema de coordenada do mapa, que no caso é o UTM que a gente está utilizando, né, pessoal? O sistema de coordenada. Vocês veem aqui, ó, que ele me deu, ó, o sistema de Sirgas 2000.
Se eu, por exemplo, colocasse ó, latitude e longitude, ó, eu poderia utilizar outro sistema. Mas eu vou utilizar aqui o sistema de coordenada do mapa e vocês veem que ele me deu a escala que a gente está utilizando aqui na nossa viewport. Ó. A escala tá 1 para 3.500. E ele me dá a precisão aqui em metros. De quanto em quanto metro eu quero utilizar o sistema de referência. Aqui está de 300 em 300 metros. Eu vou aceitar aqui e vocês veem que ele já me deu aqui todas as informações do sistema de referência. Isso deixa o nosso projeto bem mais rico, pessoal. É muito importante vocês utilizarem isso no projeto de vocês. Eu vou afastar um pouco mais aqui essa minha viewport da tabela para ficar melhor aqui a visualização. Outra informação importante, pessoal, é o seguinte: vamos utilizar uma escala de barra. Outra coisa bem importante que eu sempre uso é essa escala de barra. Eu vou clicar aqui na criação da escala e eu tenho que clicar aqui novamente na minha viewport. Clicando na viewport, ele me dá aqui, ó, a divisão de barra. Eu quero colocar a divisão de barra de quantos em quantos metros? Eu vou colocar aqui de 100. Eu gosto de sempre utilizar um número inteiro, por exemplo, 100, 150, 110, 120. Eu não gosto de colocar aqui, por exemplo, 102,5. Não tem sentido, pessoal. Coloque sempre números inteiros. No caso aqui, ó, de 100 metros. E a relação da escala, vocês veem que ele mostra novamente, ó, tá 1 para 3.500. Sempre que você quiser conferir a sua escala, é só clicar aqui nessa parte ou clicar no sistema de referência e assim por diante. Eu vou clicar em aceitar e eu posso colocar no local que eu quiser. Eu vou colocar aqui nessa parte inferior, ó, colocar bem aqui, ó, para ver como é que vai ficar. Pronto. Isso daqui é o nossa escala de barra, ou seja, se alguém quiser conferir quanto é que está a escala, é só colocar uma régua aqui que ele vai ver, ó, que 100 metros vai ser essa distância aqui, ó, 200 vai ser essa distância e assim por diante. Levando uma aproximação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui dá mais ou menos uns 800 metros, né? Se a gente for conferir o tanto de escala de barra que dá aqui, né? E outra informação é o seguinte, eu gosto de colocar aqui, é claro, né? A informação aqui do meu projeto, vou colocar aqui embaixo, ó. Por exemplo, vou colocar aqui planta georreferenciada. Pronto, georreferenciada. Pronto, vou aceitar, vou colocar aqui a numeração dela. Vamos ver aqui, numeração 1. E a escala 1 para 3.500, como eu já mostrei para vocês. Pronto, a escala aqui está correta, 1 para 3.500, planta já referenciada. E, por último, para finalizar aqui o nosso projeto, vamos colocar aqui a flecha, né? É claro que a gente vai ter que colocar uma flecha, pessoal. Vamos utilizar aqui uma flecha. Vocês veem que o próprio Civil 3D fornece vários tipos de flechas, pessoal. Eu gosto de utilizar esse estilo aqui, ó. Vamos utilizar esse estilo e eu posso clicar aqui em qualquer canto do meu da minha viewport e pronto, ele já vai me dar aqui. Eu tenho que clicar na viewport, pessoal. É interessante a gente clicar na viewport. Eu vou colocar aqui, vocês veem que ele dá um sistema bem pequeno, né? Eu posso simplesmente vir aqui no comando escala. Eu gosto de utilizar um underline aqui para me poder colocar em inglês. Pronto. E clico aqui no meu sistema e já posso ir aumentando aqui, pessoal. Olha aqui como é simples. Pronto. Fazendo isso, eu posso colocar onde eu quiser, né? Ó. Posso colocar aqui, ó. Por exemplo, nesse outro projeto eu utilizei outro, ó, como vocês veem. Eu utilizei um importado mesmo meu. Eu poderia utilizar ele, né? Mas eu queria explicar para vocês como é que a gente utilizava um sistema aqui diretamente do Civil 3D. O Civil 3D também fornece isso e você pode utilizar qualquer um que você quiser. E é isso, pessoal. O resto aqui do nosso projeto a gente poderia detalhar, colocar aqui, ó, projeto planimétrico, né? No caso, planimétrico, porque a gente não está colocando a parte da altimetria, está colocando somente a parte do plano, né? Não está colocando o plano e altimétrico. E aqui, planta georreferenciada, poderia colocar os dados do cliente, endereço. Eu poderia colocar aqui informações da coordenada. Vocês veem, coordenadas. Eu poderia utilizar, por exemplo, qual é o ponto 1 que a gente utilizou aqui?
Aqui é o ponto 1. Poderia pegar esse ponto 1 e poderia colocar lá no nosso carimbo. Poderia colocar aqui nessa informação aqui, ó. A coordenada 1 e a coordenada 2 aqui. Sem problemas eu poderia ir informando aqui no meu carimbo, pessoal. Então, a gente vai finalizar o nosso módulo de georreferenciamento aqui. Eu não vou fazer o detalhamento aqui do nosso carimbo, porque é realmente informação da obra, né? Informação do cliente, do endereço e assim por diante. Como eu já citei para vocês, quanto mais detalhado o carimbo for, melhor vai ser. E a gente continua no nosso módulo de loteamento. Um grande abraço e eu te encontro lá.